Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de algumas dicas para apresentação em PowerPoint, ou seja, alguns insights para melhorar as apresentações de vocês. Afinal, um bom projeto não basta ser bom, ele precisa ser bem apresentado. Sabe quando a gente faz uma compra e a embalagem é bonita, é apresentável, demonstra o valor do produto, né, na cara do produto. E aí eu já trago um dado para vocês que 40% das pessoas que assistem uma apresentação de slides, uma apresentação pitch, cuja apresentação visual ela é muito convencional, ela falha em alguns pontos, geralmente eles debandam, eles deixam de assistir aquela apresentação ou perdem o interesse e simplesmente não focam mais no conteúdo ministrado. Então, a ideia deste vídeo é demonstrar alguns erros comuns, dar algumas dicas de como, por exemplo, começar o slide de vocês, seguindo boas práticas, temática e um bom design. Vamos lá então! O primeiro ponto que nós veremos é como definir um tema e onde buscá-los da melhor forma possível, porque nós temos vários sites para encontrar isso, mas a minha recomendação é o site Slides Carnival. Esse é um site que tem temas tanto para Canvas quanto para PowerPoint. Oferece sim com os templates pagos, mas tem uma grande oferta de material gratuito. Não é necessário fazer login, então é só fazer o download e utilizar. Aqui vocês podem ver, né, um pouco da página do site. Tem temas de todos os tipos, cores, para eventos específicos, para usos específicos. Então, aqui já é importante a nossa definição do tema. O que você está fazendo para apresentar? É um projeto de negócios? É um projeto mais lúdico? Tem mais seriedade? Tem mais liberdade no termo cômico? Ele é mais específico para alguma região, país, cultura ou estilo? E com base nisso, vocês veem lá no topo os Color, Style e até ferramentas de AI que vocês podem utilizar. No Color é para você se fundamentar em cores base. Se você já definiu o tema de cores da sua apresentação ou do negócio que você está representando, ou com base nos estilos. Então você tem ali vários estilos, vários styles para utilizar. Clique no tema que você escolheu. Assim, você já será redirecionado para uma página para baixar os estilos disponíveis dentro daquele tema. Então, nem todos terão para Canvas, PowerPoint e Google Slides, mas a maior parte deles tem para PowerPoint, ok? Então, este é o tema que eu escolhi para a gente fazer a nossa pequena demonstração. Importance of Investment. Então, o tema principal ele envolve investimentos, envolve negócios. Então, ele representa ali pelas cores preta e um tema de cores com laranja e rosa. Veja que esse padrão ele é seguido em todos os slides. Então, depois que nós fazermos o download e abrirmos no PowerPoint, vejam que todos os slides ali à esquerda eles seguem um padrão, porém eles podem ser utilizados para tipos diferentes de demonstração. Então, um você pode utilizar para um capítulo principal, um outro para dar ênfase em algum tópico e assim por diante. E é claro que a ideia aqui não é copiar, né? Não é utilizar exatamente como o tema está, né? Mas sim utilizar da forma que for apropriado para o seu projeto. Então, sim, nós vamos alterar, né, fazer as adaptações, mudar o nome dos títulos e do conteúdo como é necessário para o nosso projeto. O que eu peço para evitar, que é muito comum nós vermos em apresentações? Excesso de texto.
Lembrem-se, estamos falando do PowerPoint, não do Word. Então, a ideia aqui é trazer uma representação visual do conteúdo e chamar a atenção para aquilo. Então, o uso excessivo de texto, ele pode cansar o espectador. Então, ele fica mais difícil da pessoa acompanhar o conteúdo e seguir fazendo o raciocínio, né, que o interlocutor propõe. Também, uso incorreto de gráficos e animação. Então, desde o uso de gráficos que não convém, não fazem sentido com o que é apresentado, como gráficos também de baixíssima resolução, como nós veremos um exemplo daqui a pouco. E a animação, ela precisa ser coerente com a proposta do seu projeto. Sem animações simplesmente aleatórias, sem uma lógica dentro do que é apresentado. Vejam, por exemplo, este vídeo que vocês estão vendo foi completamente feito usando o PowerPoint. Quando o título passa por baixo do ícone de proibido, ele segue o mesmo fluxo para dar a ideia de continuidade. Então o espectador sabe que vários itens devem ser evitados, como por exemplo, a falta de sequência lógica. Às vezes nós, na hora de definir, né, estruturar um projeto ou estruturar a apresentação desse projeto, nós não seguimos uma sequência que faça sentido. E em seguida vamos falar da estrutura. Reparem nesse exemplo de slide. Ele seria para uma apresentação a respeito de testes de software, demonstrando desastres que ocorreram dentro de projetos reais, né, que causaram prejuízos de vidas ou prejuízos financeiros. E para exemplificar isso, a gente tem o desastre do Ariane 5, que foi um foguete lançado pela Agência Espacial Europeia em 4 de junho de 96. E por conta de uma falha de software, esse foguete explodiu no ar, causando um prejuízo gigantesco. Ele não levava a tripulação humana, então ele teve um prejuízo apenas financeiro, felizmente, porém foi um prejuízo muito grande. Mas o foco aqui é todo esse texto lançado para o apresentador ler. Como fácil é acompanhar isso? Como interessante torna a apresentação deste tema? Então vamos primeiro de tudo remover algumas coisas que nós não queremos. Então, tirar esse texto excessivo daqui. Legal. Encurtar esse texto em tópicos principais. Então, o desastre envolvendo a explosão de um foguete por falha de software, que foi ocorrido em 4 de junho de 96, amplamente estudado na área de engenharia de software. É claro que eu poderia pontuar mais tópicos, mas aqui eu já tenho até um excesso de texto, que eu tento contrabalancear colocando alguns pontos em negrito. Você poderia até mesmo mudar de cor nesse ponto do texto para adicionar um dinamismo visual no texto em si. Mas outra coisa que nós podemos fazer é simplesmente adicionar um dinamismo por meio de animações. Aí sim, utilizar a animação da forma correta. Reparem que eu selecionei ali o texto com todas as 3 linhas. Eu vou em adicionar animação lá na guia animações no topo do PowerPoint. E clique em aparecer. Depois que eu seleciono o aparecer, eu abro o painel de animação. No painel de animação, eu seleciono a animação que eu criei para o texto e adiciono opções do efeito. Repare que aparece uma janela com várias configurações. Vá na guia animação de texto. Em animação de texto, repare que o texto agrupado, a animação, né, agrupada, ela contém o texto inteiro. A ideia aqui seja que eu faça cada linha aparecer de uma vez. Dessa forma eu posso selecionar para que o texto apareça por parágrafos de nível, por primeiro parágrafo do nível. Sendo assim, olhe como fica um pouco mais interessante na hora da apresentação. Eu apresento o título para a pessoa, né, para o meu espectador, e em seguida eu apresento os tópicos um a um. E falo do tópico por fases. Depois o segundo tópico. E por fim o terceiro e último tópico. E claro, a gente pode
aproveitar esse espaço que nós ganhamos, incluindo realmente um item visual que seja interessante, que faça sentido com o contexto. Porém, eu acho que vocês já perceberam uma coisa ruim. A resolução dessa imagem está péssima. Então esse é um exemplo do que não fazer. Bem melhor, né? Troquei para uma imagem de resolução compatível com o slide. A apresentação tenha o ciclo de início, meio e o final, né? Iniciar apresentando os objetivos, qual que é a sua meta com a sua apresentação, o que é a sua apresentação. É muito comum o erro de uma apresentação de vários alunos, ou até mesmo apresentações importantes de empresas, não definirem já de cara o que a apresentação é, para que ela serve, qual é a proposta, quais são os objetivos e, infelizmente, às vezes chega no meio do slide ou no final e os espectadores não entenderam sequer do que o projeto se trata. Então isso é muito importante. É iniciar explicando, escancarando o que o seu projeto é para que a pessoa entenda completamente o que é. E em seguida ter um desenvolvimento, ou seja, um meio de projeto adequado. Desenvolver trazendo todos os pontos importantes, evitando pontos não tão necessários, para que o entendimento do seu projeto atinja o seu objetivo com aqueles espectadores. E claro, finalizar, concluir, trazer as ideias finais e a conclusão para fechar toda a sua apresentação. E um ponto muito importante, além dessa sequência lógica de colocar os tópicos, né, fazer um script bem feito e colocar os tópicos em ordem, é muito importante que você faça a conexão entre cada capítulo, entre cada parte do seu projeto. Porque é muito comum também nós vermos projetos desconexos, onde não há uma ligação entre uma parte e outra, entre um tópico e outro, e fica aquela sensação de algo que não tem conjuntura, algo que não tem conexão. Agora falando de padrões de design, seguir um específico tema de cores, formas, para atingir o seu objetivo, passar a mensagem, o sentimento que você deseja para o seu espectador é muito importante. Então, por exemplo, cores arbitrárias sem ter um propósito específico com isso, com fontes e animações exageradas, também sem uma proposta, causam confusão em quem assiste. Então, lembrem-se, padrões são importantes. E claro, o contraste tem que ser usado de forma adequada. Não colocar textos a coloração do texto se confunda com o fundo, porque isso causa dificuldade na leitura. E isso é terrível para o espectador, pois além de não ficar visível, não ter uma estética agradável, ele não vai conseguir compreender o que você está tentando passar. Ou seja, o mais importante, que é passar a informação de meio visual, você estaria quebrando, não seguindo esse princípio. E evitar animações aleatórias sem propósito. O PowerPoint ele fornece uma gama, uma seleção de animações muito legais, divertidas, mas tomar cuidado na forma que você usar várias animações diferentes, sem propósito, causam sensação de estranheza, de pouco profissionalismo na sua apresentação. É muito importante que vocês utilizem no design a formação, a estrutura correta para passar informação de forma fácil. Assim como os usuários de um elevador, os espectadores precisam entender o que eles estão vendo e como eles vão utilizar essa informação.
Também os aspectos visuais podem causar certa estranheza ou não passar a informação da forma como é entendido. Podemos ver, por exemplo, essa logotipo de Londres, as Olimpíadas de 2012. Reparem que as cores não fazem tanto nexo, os formatos tentando aplicar o texto de 2012 não foram bem recepcionados para uma logotipo que custou $800 mil. Nesse slide, por exemplo, repare o título principal, tamanho maior, negrito, destacado para a gente ver a diferença de nível de importância entre cada parágrafo, entre cada elemento textual. A seguir nós temos o subtítulo com tamanho menor, mas em negrito, e abaixo o parágrafo do texto onde o conteúdo comum vai ser inserido. Outra coisa que nós podemos fazer é elencar um elemento de dominância, como por exemplo um texto em um tamanho desproporcional, bem grande, ou um elemento visual, uma imagem, uma logotipo, para que com sua dominância capture o primeiro aspecto, né? Seja o primeiro aspecto que o espectador vai ver no seu slide. Em termos de princípios do design, elenquei aqui 6 princípios importantes que podemos comentar, que podem ser aplicados para os nossos slides do PowerPoint. O primeiro deles é o ritmo, que consiste na repetição proposital de elementos para criar a ideia de fluxo, para criar a ideia de ritmo. E pode ser usado tanto na repetição de formas e elementos, como também na repetição de padrões. E cria a ideia de continuidade, de consistência, ajudando ao público, né, seguir a sua lógica visual. Em seguida nós temos o balanço, que é o princípio de evitar a desorganização, manter um equilíbrio do peso dos elementos que compõem a tela, geralmente aplicado com um layout bem distribuído das informações e elementos visuais. Também temos a unidade. A unidade indica que o design proposto vem de uma coisa só, um padrão, representa um todo, gera harmonia, coesão visual. Consiste, por exemplo, em usar as mesmas cores, um padrão específico, né? Os mesmos estilos, tipografia, formatos. Isso mantém a identidade, mantém o profissionalismo. É muito comum, por exemplo, que personagens ou programas de TV utilizem pessoas com os mesmos vestuários para garantir a identidade visual, que você reconheça, que você saiba ao que pertence e o que significa essas pessoas, e no caso aqui, os elementos de sua apresentação. Outro princípio importante é a proporção. Ou seja, utilizar do tamanho dos elementos para indicar a hierarquia, a importância de um sobre o outro. Como, por exemplo, no slide anterior que falamos dos títulos. Títulos maiores representam maior importância. E a seguir, textos menores demonstram ao espectador o que ele deve ler primeiro e o que ele deve ler por último. A seguir, o contraste. Claro, além da ideia de haver o correto contraste para que facilite a leitura, por exemplo, um texto de cor escura para um fundo de cor escura, acaba dificultando o espectador de ler aquela informação. Mas o contraste ele é uma ferramenta que, se bem utilizada, pode nos auxiliar a destacar uma informação. Muito contraste nos faz vermos um elemento primeiro. E por último, a dominância. É o elemento que domina a cena. Se destaca em todo o design. É o foco. Ele garante a atenção do público à primeira vista.
O uso de formatos específicos para os elementos visuais do seu slide podem invocar sentimentos diversos no telespectador, como por exemplo o uso de formas retangulares e quadradas representa estabilidade, tradição, confiança. O uso de formas triangulares leva à ideia de dinamismo, mudança, energia, agressividade por causa das pontas, né? Formatos mais circulares representam algo mais sensível, elementos cíclicos, proteção. Já elementos em formato de losango são elementos que representam coisas vibrantes, contemporâneas, modernas. E formas hexagonais representam unidade, algo que se encaixa, integração. Também podemos utilizar das cores para trazer sentimentos e ideias para o telespectador, e muitas companhias e organizações utilizam esse recurso, como por exemplo as cores amarelas, que representam clareza, calor ou sentimento de otimismo. As cores laranjas, que representam amizade, algo amigável, que é confiável. A cor vermelha, que representa empolgação, algo sincero, algo que é forte. As cores rosa e magenta representam a imaginação, a sabedoria, a criatividade. Cores azuis representam confiança, algo durável, algo que você pode contar para a vida, né? As cores verdes representam a paz, o crescimento, a saúde. E cores neutras, o balanço, a calma, a elegância. Outro aspecto importante a ser usado é a tipografia, ou seja, a família e o estilo das letras que você usa, dos caracteres que compõem a sua apresentação. A começar, por exemplo, com a fonte serif, ou as fontes serifadas. Elas são caracterizadas por essas serifas. Veja que eu tenho detalhes nos pontos do pé da letra A, da letra B, da letra C, da letra F. E a fonte é utilizada para passar a ideia de tradição, de formalidade. É representado por fontes como Times New Roman e Georgia, muito usados em livros, jornais e documentos formais. Temos também as fontes do tipo sans serif. Do francês sans é sem, ou seja, sem a serifa. Veja que não tem a serifa que é representada no estilo anterior. Elas são as preferíveis, na verdade, pois possuem uma legibilidade excelente em telas. Ou seja, para o propósito que nós temos de apresentação, é muito bom. Transmitem uma sensação de modernidade, de clareza, de simplicidade. Muito comumente usadas em infográficos, sites, aplicativos, apresentações de slides. Alguns exemplos que utilizam esse tipo é Arial, Helvética. E uma outra família, um outro tipo de fonte, esse que nós temos que ter um pouco mais de cuidado, são as fontes decorativas. Elas são marcantes, criativas, mas se você usar em textos longos ou em vários pontos do seu slide ou do seu design, podem se tornar difíceis de ler, cansativas e pesadas. Por isso nós geralmente usamos ela num título específico, em um elemento específico ou em uma chamada curta. Vetoriais são gráficos, imagens que podem ser escaladas, redimensionadas. A gente pode mudar o tamanho delas sem limite, sem perca de qualidade, pois elas não são imagens bitmap, né? Elas não são imagens cujos pixels são definidos à posição 1 a 1. Elas mantêm a qualidade, o aspecto original, como por exemplo essa imagem feita em vetorial de um lobo. Repare que os pontos definem um desenho
E esse desenho pode ser aumentado ou diminuído sem que a qualidade seja perdida. Então é um recurso ótimo para a gente utilizar em apresentações por dois motivos: boa qualidade e pouco tamanho, pouco uso de espaço da memória do seu computador. Então você pode ter apresentações mais leves com um recurso que mantém a qualidade da imagem. E no PowerPoint nós podemos acessar ícones pré-moldados em vetorial que utilizam essa tecnologia. Tem uma variedade de ícones para todos os usos. Basta ir em inserir ícones e escrever o tipo do ícone que você está procurando, da imagem que você está procurando, e aplicar para o seu slide. Nessa parte, mostrarei alguns elementos de engajamento que podem ser interessantes para adicionar um extra à sua apresentação. Repare ali no canto superior direito, tem um ícone de uma casa. E se quiséssemos que quando o espectador clicasse, ou o apresentador clicasse nesse ícone, fosse para a primeira página ou para o primeiro slide da apresentação? Para isso, basta clicar com o botão direito e na opção Link. Irá abrir uma janela para inserir o hiperlink. Ali do lado esquerdo, veja que eu tenho colocar neste documento. Essa opção abre a opção de você selecionar um dos slides da sua apresentação. Esse será o slide para que quando você clicar na casinha, clicar no ícone, clicar no botão que você está inserindo esse hiperlink, ele redirecione para esse slide específico. Dessa forma você pode criar uma forma interativa de mover entre as partes da sua apresentação. Além disso, você pode colocar um link externo de um site ou até mesmo linkar um arquivo ou documento. Um outro recurso interessante imagine o seguinte: eu tenho 3 opções e eu quero dinamicamente permitir que os meus espectadores escolham uma delas. Então, eu vou ter que clicar numa dessas caixas para revelar o que tem por trás dela. Suponhamos que foi escolhida a opção do meio. Então você vai lá, você é o apresentador, e você dá um clique sobre essa opção, revelando o que tem atrás dela. Mas poderia ter sido a primeira, poderia ter sido a terceira. Para isso usaremos uma opção do PowerPoint chamada gatilhos. Antes disso, só vamos exemplificar um pouco mais como que a gente pode trabalhar com isso. Além da primeira opção, eu posso seguir clicando nas seguintes e demonstrando o que está por trás do bloco. Para fazer isso, repare que as imagens que estão por trás do bloco estão lá. Eu coloquei o bloco por cima e eu tenho as 3 imagens escondidas atrás. Selecione o ícone, o primeiro, que você queira inserir essa possibilidade de gatilho. E lá no PowerPoint, busque na janela de animações, na aba de animações, por disparar. Veja que eu tenho ali painel de animação e embaixo eu tenho disparar. Clicando em disparar, você pode selecionar qual objeto você quer que quando eu clicar nele, uma animação vai acontecer. Então, por exemplo, ao clicar em retângulo de cantos arredondados, 10, que é esse do meio, algo vai acontecer. Lembrando, eu posso ir ali em formatar, painel de seleção, e clicar nos objetos para saber o nome deles, porque às vezes os nomes ficam muito similares ou difícil de descobrir exatamente como são. Eu posso ali também renomeá-los. Pessoal, muitas dessas dicas podem ser usadas em várias plataformas, como no Canvas, Google Slides, por exemplo. Eu espero que sejam úteis de alguma forma e os desejo muita sorte em todas as apresentações que virão. Obrigado por assistir.